16 de abril de 2025, quarta-feira da Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira da Semana Santa. Quase nos aproximamos, quase chegando à celebração da Paixão e também a nossa vigília da Ressurreição. Momentos excêntricos e mais importantes da vida de fé. E hoje nós vamos meditar com a igreja, a primeira leitura que a igreja nos propõe, a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 50, versículos do 4 ao 9a. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, e por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto é o chamado terceiro cântico do servo sofredor. E nós ouvimos esse texto tão bonito, né? Esse texto tão bonito que a igreja nos propõe nessa quarta-feira, dia 16 de abril. E nós vamos ouvir o quarto na sexta-feira da Paixão. Só que, queridos, ontem eu expliquei, anteontem eu expliquei, né? A estrutura da liturgia. Nós ouvimos e vamos completar na Sexta-feira Santa os 4 cânticos do servo de Javé, ou do servo sofredor. Na segunda-feira o primeiro, na terça-feira ontem o segundo e hoje o terceiro e na sexta-feira o quarto. Para que a gente possa contemplar a partir desses 4 hinos, cada um pedacinho distinto da face do Cristo que se entrega em obediência ao Pai. Hoje nós ouvimos aqui que para obedecer a Deus, para conseguir cumprir a vontade de Deus na vida, este tal servo, ele adestra sua língua e ele abre os seus ouvidos. Não resiste, não volta atrás. É um grande ensinamento para nós, né? Às vezes, minha gente, nós culpamos muito a Deus de tantas coisas que nos acontecem, não é? É ou não é verdade? Culpamos muito a Deus de muitas coisas que nos acontecem, mas nós fazemos muito pouco para que as coisas possam ter êxito em nossa vida, né? Eu sempre digo, né? Sempre quando vem alguém reclamar, ai padre, não sei o que, eu já falo. Aí eu pergunto, você já fez penitência? Você já fez jejum nessa intenção? Você já acordou de madrugada para rezar por essa intenção? Ai não, padre. Então, a gente reclama muito. E aí, diante do mistério do sofrimento, a gente não consegue imitar Jesus Cristo, que foi até o fim, que venceu aquele sofrimento horrendo, que venceu toda aquela provação. Por quê? Porque nós não rezamos, né? A outra coisa é a questão do ouvir a Deus, que é o que o texto de hoje está falando, né? O Senhor abriu-me os ouvidos, eu não lhe resisti. Sabe, às vezes é preciso, minha gente, se isentar das pessoas e do mundo, sabe, se afastar um pouco, né? Eu sempre às vezes dou como exemplo as pessoas, falo, gente, quando for necessário
Venha no sacrário, na capela do Santíssimo Sacramento da igreja. Todas as igrejas têm. Se afaste de todos, não diga para ninguém onde você está indo, vai lá. É você e Jesus, Jesus e você somente. Derrame sua vida, reze, derrame o seu coração no coração de Jesus que está ali no sacrário. É uma experiência fantástica de ouvir a Deus. Às vezes no barulho das nossas rotinas, nós não conseguimos ouvir a Deus, mas ouvimos somente as tentações que vêm do demônio e as nossas próprias vozes que são tão inseguras, incertas, que são tão pequenas, né, frágeis. Ouvir a Deus, abrir os ouvidos, não voltar atrás, não resistir a Deus. Né? Eu gosto muito de fazer essa experiência de silêncio, tanto quanto diante do Santíssimo Sacramento na capela, mas também contemplando a natureza, fazer uma caminhada e rezar, você mesmo e Deus, né? E se colocar para ouvir a Deus. Senhor, dê boas inspirações, né, no meu pensar, no meu sentir, no meu coração, para que eu possa tomar decisões certas, para que eu possa dar passos certos. É isso que o texto de hoje está dizendo, está nos falando, né? E esse que sabe ouvir a Deus de verdade e sabe conduzir a própria vida na obediência, né, na assertividade, este se torna conforto a quem está abatido, né? Esse se torna um modelo para as pessoas que estão perdidas, que não sabem para onde caminhar, porque ele vai instruir a pessoa na mesma experiência que ele, né? É por isso que a gente sempre fala, né? Não tem jeito, por exemplo, de ser padre se o próprio padre não reza, não tem intimidade, não conhece o Senhor Jesus de quem fala. Isso vale para todo mundo, todos nós, né? E aí depois o servo vai falar do mistério do sofrimento. Ouvindo a Deus, adestrando sua língua, ou seja, falar menos e ouvir mais, se tornar forte. Aí sim vai ser capaz de oferecer as costas para baterem, de oferecer a face para lhe arrancar a barba, né? Receber bofetões, cusparadas e não desviar o rosto, ser forte, manter o rosto como pedra, impassível. Aí tudo isso é consequência do ouvir a Deus. Do ouvir a Deus. Portanto, queridos, se nós ainda não fizemos, olha, hoje já é quarta-feira, amanhã começa o tríduo da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não fez uma experiência de ouvir a Deus ainda nessa semana, cinzente por um instante, nem que seja 10 minutinhos, vai andar no meio da natureza ou vai numa igreja, na capela do Santíssimo, pare e reze, pelo menos por um instante nessa semana, para você ver o quão é edificante e o quão nos capacita para enfrentarmos a vida. Quando a gente para ouvir a Deus, a gente recebe de Deus, pelo dom do Espírito, as instruções de sabedoria, as instruções mais caras que nós podemos receber, né? Porque Deus nos dá o senso do equilíbrio, né? Da serenidade para tomarmos decisão, enfim. Então é uma questão de experimentar, que nós façamos essa experiência e levemos no coração aquilo que está no finalzinho do texto, a certeza de que Deus é o nosso auxiliador, a certeza de que Deus, Ele caminha junto de nós, Ele está ao nosso lado, nos justificando. Se nós levamos essa certeza, como pergunta o próprio texto, pergunta, quem me fará objeções se eu tenho certeza que Deus é meu auxiliador e está ao meu lado? Quem vai se colocar como meu adversário se eu tenho o todo forte junto de mim, do meu lado? É uma questão de experiência. Você se coloca como forte, resiliente. Meus queridos, nós temos que tirar de nós aquela face de coitados, aquela face, né, de incapazes, aquela face, né, enfim, de tudo que se torna similar a esse tipo de coisa, porque nós estamos junto e caminhantes junto com Deus. Deus é nosso auxiliador.
né? Por isso, nós não somos poderosos, nós somos frágeis, mas nós nos tornamos fortes à medida que nós nos unimos ao único e todo forte que é Deus. É diferente. Aí sim nós temos de nos dizer forte. Por isso a necessidade de ouvir a Deus para poder com Ele caminhar. Consegue entender o segredo da vida, o segredo de uma vida resiliente e forte? Que esse texto de hoje nos ensine, possamos dar passos espirituais em nossa caminhada rumo ao mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, desejo uma quarta-feira cheia de Deus, com muita paz, saúde, muitas alegrias. Preparem-se bem para celebrar o tríduo da Páscoa do Senhor. Eu não sei como tem sido sua rotina, mas faça o esforço de participar de maneira responsável do tríduo, embora não sejam celebrações preceituais, mas participem, né? Participem. Por quê? Porque são celebrações centrais na vida de fé, né? Tem muita gente por aí viajando, né? Fazendo projeto de familiar, de passear, de não sei o que. Gente, não é o momento para quem é cristão. Me desculpe. Participe do tríduo da Páscoa, é um momento central, né? Amanhã o lava-pés, o momento em que Cristo institui o sacerdócio, o sacramento da ordem, institui o sacramento da Eucaristia. Para nós é um momento importantíssimo, né? Então viva a fé, cada passo desse tríduo, e seja atento aos sinais litúrgicos que falam tanto. A liturgia da igreja, depois da reforma conciliar, se tornou tão simples, mas ao mesmo tempo carregada de beleza na sua simplicidade. Aproveite, viva bem. Que Deus te ajude, me ajude, nos ajude a gozarmos dos frutos de uma boa celebração do tríduo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.